Gírias gays. Vamos ver se a Boa minha tarde, mãe Nageli. essas gírias gays. E quem Boa acertar das tarde, não. duas Boa vai ganhar noite. R$ 1, cada tem. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo jóia? Muita chuva, né? Muita. Mas até que tá uma chuvinha boa, mas dizem que vai ter uma quantidade muito grande de chuva, né, hoje, essa noite. Ó Deus. E aqui no Rio de Janeiro as operações continuam, né? Parece que agora o governador vai tirar as barricadas, né? Então, Eu não vi o jornal, mas eu ouvi, né? Cinco localidades, né? Que eles estão, CDD, São Gonçalo e mais umas outras. é, Pelo menos poxa, ele está tentando fazer alguma coisa, né? Não pois é, acredito né? que vai estar tudo lá no lugar amanhã ou depois, mas pelo menos ele está tentando, né? Nunca ninguém fez algo efetivo verdadeiramente contra o tráfico, né? Agora vamos Verdade. ver se funciona. Desde as UPPs que ninguém toma providência nenhuma, né? As UPPs funcionou acho que um ano, né? Depois, Foi bom durante um tempo, mas começou a ficar perigoso para os próprios policiais que ficavam lá. o tráfico ele tem uma força muito grande, né? Sem dúvida, é muito dinheiro, né? Muito, muito dinheiro. E aí Misericórdia. tudo é dinheiro, né? Então, complicado. Dagério, só um Espera que eu minutinho, tenho um trovão aqui agora. aqui também. Deixa eu abrir deixa eu abrir a aula aqui para a Ai, gente começar. Então, Nagélia, essa é a nossa 29ª aula. Nós vamos começar a falar de práticas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hipnose e vamos começar a conversar como é que vai ser isso, como é que nós vamos fazer. Acreditava-se que nós não iríamos conseguir fazer uma sessão de hipnose por videochamada. Na verdade, eu mesmo, antes da pandemia, falava isso, que não era possível. E aí a pandemia chegou e nós tivemos que nos adaptar a essa videochamada e agora funciona muito, muito bem mesmo. Nós vamos ver hoje. Essa obra de arte, né, é um desenho infantil. Quando estamos trabalhando com psicanálise para crianças, é completamente diferente, Nageli. Foi Melanie Klein que nos ensinou que nós temos que brincar o tempo todo com essa criança. Não dá para sentar e fazer psicanálise clássica. E aí, me fala, como foi a sua infância? Não tem como, né, a gente conversar com uma criança nesse pé. Porque a psicanálise sempre ensinou que tem que haver um pé de igualdade. Então, para isso, depois veio Melanie Klein, Winnicott, Anna Freud, que ensinaram para a gente que nós tínhamos que nos abaixar, sentar no chão, olhar no olho dessa criança e entrar no mundo dela. A psicanálise sempre ensinou que a gente tem que se despir do nosso real para vestir o real do nosso paciente, então vamos voltar a ser criança com ele, com essa criança. E vamos brincar. Somente no lúdico a criança consegue falar e se expressar, só brincando. Não há outra técnica. Temos hipnose para crianças? Temos, mas é lúdica também. Então, se a criança é apaixonada por dinossauros, na hipnose nós vamos falar sobre dinossauros. E ali, dentro daquele lúdico, daquela historinha, nós vamos tentar puxar algo do inconsciente dele. Mas o desenho infantil ele tem uma coisa particular demais. A criança fica só e à vontade. Você pode
pedir para que ela faça um desenho guiado, ou seja, eu quero que você desenhe uma casa, eu quero que você desenhe a sua família, ou você pode deixar que a criança faça um desenho livre. Ah, eu gostaria que você fizesse um desenho para mim. Ah, o que que você quer que eu desenhe? O que você quiser. Desenhe o que você quiser. Queria que você fizesse um desenho para mim. Numa dessas consultas, a criança fez esse desenho. Era uma menina de, se não me falhe a memória, 6 ou 7 anos. E a gente, Nageli, no desenho infantil, a gente sempre observa a presença do sol, se ele estiver presente, né? E o sol do lado esquerdo representa o passado, um trauma que já aconteceu. Um sol no meio do desenho representa o hoje, o agora. Um sol à direita representa o futuro. Então, Nagério, com essas informações, qual a primeira sensação que você tem observando essa obra de arte? Uma criança que tem um histórico triste, mas que não consegue. O real dela é um e o imaginário, aquilo que a gente falou na aula passada, né? O real e o imaginário. Sim. O real é triste, o imaginário tenta olhar para o futuro, tenta olhar para o sol e ver alguma esperança, né? Embora não dê para ver o rosto dela quando ela olha para o sol, mas me parece que ela se sente, que ela é esperançosa, de que alguma coisa que a incomoda, que é já o rosto triste, né? Demonstra que alguma coisa está incomodando, mas que ela espera que isso mude. Mas, Nagério, sempre que uma criança se desenha, faz um autorretrato de costas, sem o rosto, tem um simbolismo nisso. Parece que está com vergonha. Muitas das vezes, Nagério, quando uma criança é abusada, ela se vê culpada Sim, e envergonhada. Adultos também, quando são abusados, se sentem culpados e envergonhados. Ela está com muita vergonha. Pode não ter sido exatamente um abuso, né? Por exemplo, um pai alcoólatra, uma mãe promíscua, publicamente promíscua, pode deixar essa criança com vergonha. Você concorda? sim, sim. Às vezes palavras duras, é, situações, não é só abuso sexual, é um abuso verbal, né? E tem situações familiares, como você citou, né? Do pai alcoólatra, um pai ausente, uma mãe que não pode até nem ser promíscua, mas que também não dá atenção, ou porque trabalha muito, ou porque não sai do celular, por exemplo. E Esse, essa criança fica envergonhada. Nageli, esse abuso moral pode vir de dentro de casa, né? Sim, Para de comer, garota. Você não está vendo que você está gorda? misericórdia. Isso é um abuso grave. E esse adulto não tem a noção de quanto isso está fazendo mal. Mas também tem um outro abuso moral vindo do social escolar, o bullying.
Você é feia, você é gorda, cabelo duro, girafa, estranha, entre outros bullies, né, Sim, sim. que essa criança sofre. Além do racismo, também acontece. Teve até um caso recente aí na mídia, uma criança bem, acho que de 2 ou 3 anos, que sofreu racismo. É que pode isso? Entendo. Sim. É absurdo demais, gente. Tem todo tipo de bullying. Eu vejo uma moça, acompanho, ela é cabeleireira. E, e as pessoas chegam até ela querendo transformar. São pessoas com cabelo encaracolado, ou que passaram por alisamentos, e muitos dos relatos falam sobre terem alisado o cabelo para se adequar a, às coleguinhas do colégio, ao trabalho que desempenha. É muito, muito sério, muito triste, assim, as pessoas não se identificam com o que olham no espelho. Angélica, existe na infância, já na infância, uma normose infantil. Então, se todos na minha turma têm cabelo liso, eu quero alisar o cabelo. Se minhas amigas são loiras, eu quero pintar o cabelo. Então, tem que educar essa criança, ela tem que ter o entendimento de que ela é única, e essa síndrome da Maria vai com as outras não cabe. Porque todo mundo é assim, eu quero ser assim também. Isso não cabe. E as crianças já se entregam em busca de validação, de aceitação naquele grupo, entende? Sim, sim. Inclusive, nesses vídeos, teve uma menina aí de seus 4, 5 anos que perguntou para os coleguinhas da turma se elas queriam é, ser amigas dela, e elas falaram que não. Mas por que vocês não querem ser minha amiga? Porque o cabelo é duro. Mas a questão, Nageli, aprendeu isso aonde? Porque certa vez uma Ah, criança exatamente. cometeu, cometeu um racismo com uma outra criança na escola e chamaram os pais e a mãe foi falado com ela, não, é porque foi racismo, ela chamou de preta, fedida, macaca. E aí a mãe virou e falou assim, eu já falei para ela que as coisas que a gente conversa em casa não é para ser dita na rua. Então daí você vê que aquilo é conversado em casa. Essa macaca Aquilo é fedida aprendido em casa. é aprendido e repetido na escola. Sim. E essa criança vê aquele grande outro, o pai, a mãe falando aquilo, então eu quero ser igual a esse grande outro. E chega lá na escola e replica esse racismo e esse discurso de ódio, né? Sabe nem o que tá falando. Não sabe, não sabe, mas está repetindo o que foi dito em casa, Tá né? repetindo. Triste, né? Angélica, essa criança olhando para o sol na direita, ou seja, esse sol representando o futuro, a esperança, mas você percebe que esse futuro é meio incerto, esse sol está meio estranho. Esse sol não está O feliz. sol, ele não tá feliz, ele tá espantado.
É como se o sol, quando visse o rosto dessa criança, se espantasse, né? Está olhando para ela e está espantado. Então você percebe, Nagélia, a incerteza dessa criança? Sim, certeza se o futuro vai ser. Se, no, se o futuro vai trazer alguma coisa de bom. Ou pelo menos tirar essa dor pela qual ela passa. E aí a gente conversa sobre isso, né? Porque o que está causando essa dor? Porque, de alguma forma, essa criança está achando que isso não vai passar. E talvez, Nagélia, seja um fator que não mude mesmo. Por exemplo, essa criança ser preta, essa criança ter cabelo crespo. Ela desenhou uma imagem de um cabelo liso. Talvez seja o desejo dela para ter uma aceitação melhor. Mas quando ela olha para o futuro, ela não vai ficar branca. O futuro não vai fazer dela uma pessoa branca. Então, a incerteza de que, tá, mas isso não vai passar, porque eu sou assim. E aí nós, o psicanalista, principalmente o especialista em psicanálise para crianças, deve trabalhar a autoaceitação, a autoestima e o entendimento de que somos únicos, entende? Sim, sim. É um trabalho e tanto, né? Para Sim. ter como. Com adulto já é difícil, com uma criança, então, né? E aí, Nagélia, a gente vê pensamentos suicidas em crianças. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. O pensamento suicida em crianças. Uhum. Ontem eu tive a notícia de que uma jovem de 22 anos tentou o suicídio e foi bem sucedida. Ela vinha falando de suicídio, de acabar com isso tudo há muito tempo. E as pessoas em volta dela não tinham uma percepção de o porquê daquilo, né? Ela é jovem, bonita, cheia de vida, saudável, com uma família boa, o porquê daquilo, né? E só que nós somos seres únicos. Você não está dentro do outro para saber o que ele realmente está sentindo. E o Ele erro, passou, sim, pode falar. ou o que ele passou. Sim, ou o que ele passou, a vida dele, ou como ele vê esse mundo, entende? Sim, sim. Não vê igual a mim, igual a você, igual a ninguém, porque cada um vê de uma forma. Podemos todos nós assistirmos uma mesma cena que cada um vai interpretar e absorver aquela cena de uma forma única, porque somos seres únicos. Então não tem. Mas ela não tinha motivo para isso. Não, não tem como você falar esse tipo de coisa porque você não está dentro dela. E houve um grande erro na Gérie. Muito psiquiatra, muita medicação a vida toda, sem nenhum tipo de terapia. Sem um psicanalista, sem um psicólogo, só medicação, só psiquiatra. A medicação, o psiquiatra é de grande importância para estabilizar essa psique, para que a terapia consiga entrar. Mas só a medicação vai afastar só os sintomas. A fonte desses sintomas continuam ali. Hoje, o próprio psiquiatra sabe disso. E o psiquiatra passa aquela medicação toda e ele fala: agora você vai buscar uma terapia. Todo psiquiatra hoje faz isso, né?
e ela nunca buscou terapia, só medicação, entende, Nagélia? Aí não tem como é, mudar o que ela está sentindo, né? Sim. Não tem terapia, não tem tratamento, não se falou disso, ela não conseguiu externar, ela não teve para quem externar esse sentimento, e aí só vai interiorizando isso, ficar, né, enraizado. A Nagélia, terapia, nesse caso, faz muita diferença. eu estive ontem com um parente dela e falei sobre isso, né? Sobre que tinha que ter buscado mais terapia associada ao psiquiatra. Aí a pessoa virou para mim, esse parente dela, e falou: será que ela está bem agora? Aí eu falei: mas olha, eu não sei exatamente onde ela está agora. Exatamente a gente não tem certeza, né? Mas foi o que ela quis a vida toda, né? Porque, por incrível que pareça, ela já era uma criança com pensamentos suicidas. Ela sempre falou disso desde a infância. Parece que se preparando, parece que tomando coragem para aquilo, entende? E finalmente conseguiu, né? Eu tive uma criação é, kardecista, Uhum. minha mãe era kardecista, e, e assim, né, a grosso modo, a gente não falaria isso para um paciente, mas é, seria uma coisa kármica, né? Seria algo que ela traz, que não é possível, desde criança, né? Sim, Mas, enfim, isso é uma visão religiosa, né? Que provavelmente nem era o caso dela, de ter uma fé. Nageli, existem muitos fatos que as pessoas que a gente não tem conhecimento deles. Sim, Fatos que aconteceram lá na primeiríssima infância, fatos muito traumatizantes que foram recalcados e que não há lembrança alguma, então parece que não aconteceu. É tão comum um paciente chegar e falar: eu tenho essa angústia comigo e eu não sei de onde vem. E aí, quando você busca, e somente a psicanálise consegue acessar o inconsciente, buscar essas cenas. Só a psicanálise faz isso. A psicologia não faz, a psiquiatria não faz, nenhuma terapia faz isso. Somente a psicanálise consegue buscar no inconsciente a explicação para isso. E lá a gente acha um abuso sexual ou uma violência muito grave que essa criança passou ou que essa criança presenciou. Então, sim. muitas das vezes, essa angústia, esse desejo de fim, de término, de acabar, porque vai diminuir uma dor que eu não sei nem de onde vem e nem por que que dói. E aí, depois que a psicanálise revela essa cena e ressignifica ela, a vida dessas pessoas muda. Mas sem a psicanálise, parece que é o que você falou, parece que é só karmático, veio ao mundo para isso, né? Então, Porque, tal, porque se ela já se colocava nessa posição desde criança, se ela tinha essa vontade desde criança, que desde de que se lembra, desde 3 anos, desde
4 anos, e o que teria acontecido com essa criança aí por volta de 1 ano, 2 anos, que ela lembrasse? Aí não lembra, não vai se lembrar, mas o Né? sentimento, o desejo de acabar com isso tudo, vai estar ali. Vai estar. Então, Já pode veio ter. com ela. Certa vez, Nagéria, não foi nem comigo, foi com um aluno numa supervisão no estágio dele, e essa paciente dele trouxe um abuso sexual com violências, uma violência muito, muito grave, muito séria, com muita violência. E aí, durante a hipnose, essa paciente falava, mas não sou eu. E ele falava para ela, mas quem é? É uma mulher. Ele, ué, mas que mulher é? Você está assistindo essa cena? Ela, não, eu estou só sentindo. Mas não sou eu. É uma mulher. Depois, aos poucos, com outras sessões, descobriu que aquela mulher que estava sendo gravemente violentada era a mãe dela. E a mãe estava grávida dela. Entende, Nagélia, que pode não ser um trauma, pode ser um trauma ainda dentro da placenta dessa mãe. E essa criança já chegou com esse sentimento de violação, de abuso. Entende, Nagélia? Sim, sim. E aí vem a pergunta: isso pode ser detectado com a hipnose? Sim, pode. Porque nós vamos ver hoje isso, né? Uhum, uhum. E nós podemos fazer hipnose de regressão. E lá a gente pode buscar a cena traumática. Só que foi muito interessante, deixou esse aluno confuso, porque ela falava que não era ela. E eu falava para ele, mas você perguntou se ela está dentro de um berço, de um chiqueirinho, ou no chão assistindo aquela cena. Ela tá, como ela assiste a cena, que ela pode não se ver, mas ela assiste essa cena, ela assiste de baixo para cima, de cima para baixo, porque se você assiste de baixo para cima, você pode ser uma criança muito pequena que está no chão assistindo aquela cena, né? Sim, sim. Ele falava, não, ela diz que sente a dor, mas que não é com ela, é com uma mulher. A pessoa pode ser a mãe dela. A mãe dela estava grávida dela. E aí ela conversou com a mãe, e a mãe chorou muito, contou que ela foi abusada, enfim, uma história muito longa, mas a hipnose, Nageli, consegue trazer isso. Mas o interessante é que eu sempre achei a hipnose fascinante. E a hipnose faz com que a terapia ande muito mais rápido, mas ela não é obrigatória. Então, a psicanálise tem como ferramentas obrigatórias a associação livre de ideias e a interpretação dos sonhos. A hipnose é opcional. Sabe por quê? Porque Freud começou com a hipnose, ele não criou ela. Ele começou com ela, mas ele não era um hipnólogo bom e não dava muito certo com ele. E eram técnicas muito profundas. E essas técnicas profundas, esse transe hipnótico profundo, só 30% da população consegue entrar nesse tipo de transe. E aí Freud achava que não dava certo com ele e abandonou a hipnose. E ficou a vida toda falando muito bem dela, mas que com ele não dava certo, né? Depois veio Erickson. Pós-Freud veio Erickson. E Erickson criou uma técnica de hipnose voltada para o relaxamento que consegue alcançar 100% das pessoas.
Só que ele explica que cada um em um nível hipnótico diferente do outro. E aí Erickson revolucionou as técnicas voltadas para hipnose, né? E a hipnose voltou para a psicanálise, porque por um bom tempo ela foi usada só para divertir. Você hipnótico, agora você é uma galinha. E aí essa hipnose de palco, né? Que eu acho absurda demais, é real. É É, real. é. Mas é absurdo porque tem um desgaste psíquico nisso e só para uma brincadeira. Você entende? Você concorda, Nagélia? Concordo, não é mexer com uma coisa muito séria para divertimento. Do- Um despropósito. Só para divertir, né? Então, acho que não é legal, não é uma boa. Agora a chuva apertou bem, hein? Nossa, eu vou ter que me mudar. Nagélia, tem só mais um elemento nessa obra de arte, que ela está em cima do quê? É de uma pessoa, é uma cabeça. O que você acha que é? Eu acho que é ela mesmo, é o real dela. Você acha que ela está em cima dela mesma? Ela está em cima dela mesma. E é o imaginário é que olha para o futuro. É, Nagélia, mas ela em cima dela mesma agora ficou bem mais complexo. Porque então esse real está muito puxado, que ela está querendo sair dela, né? Tá muito triste. Esse real passa por uma Mas questão nesse, muito complicada, muito séria, que ela não consegue resolver, até por ser criança, mas que ela espera que passe, que melhore, ela tem esperança. Então, ela coloca o imaginário olhando para o sol. Mas quando ela olha para o sol, Nagélia, você percebe que esse real é feio e o imaginário, mesmo ela de costas, é bonito. Porque o imaginário, ela em cima, né? Ela está de costa, mas tem uma silhueta bonitinha, um cabelo longo, liso. E o ela real não é tem. feio, né? É feio. É feio, não tem. Não tem esse. Não tem cabelo, os olhos são tristonhos, não dá para ver o restante do rosto, né? Aham, Mas não é bonita. Mas ela se coloca bonita. Ela se imagina bonita. sim. Mas você sabe que esse bonito pode não ter a ver exatamente com essa beleza física, estética, pode ter a ver com um real de vida, real de vida Sim, feio, que eu quero que fique bonito, que eu quero que fique sim, legal. sim, sim. Tá mais pra. Eu espero que melhore. Sim. Que isso passe, que isso desapareça, que isso mude, seja lá o que for. Acho que ela passa por uma situação séria, é fato, mas Sim. a única maneira, ela Rogério, só consegue sair pelo imaginário, ela não consegue sair, se livrar disso, se livrar da questão, do problema. e o imaginário sobrepõe o real, mas não se desconecta dele. Ela está em Exato, cima. os pés calcados, né, na cabeça.
quase na testa, né? Eu Então, acho que reafirmando que é como se o imaginário saísse de dentro dessa pessoa triste, dessa pessoa, dessa criança que passa por essa tristeza. sim. Você conseguiu perceber, Nagélia, a importância do desenho infantil? O lúdico, a brincadeira, ela é muito importante. Nós vamos ter aulas sobre psicanálise infantil, se não me falhe a memória, as duas últimas aulas, mas já dá para perceber como o desenho infantil é de grande importância nesse tipo de psicanálise, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Então vamos lá, Nagélia, vamos falar um pouquinho sobre essas técnicas. Aquele esquema pode me interromper à vontade, tá bom? Certo, certo. Então, hipnose não é uma mágica. Eu não vou conseguir fazer uma hipnose e dar um comando que você não queira. Por exemplo, quero que você faça uma hipnose para eu parar de fumar. Eu vou conseguir fazer. Porque você pediu, você quer isso. Você só não consegue por vários motivos, né? O vício, a ansiedade, por aí vai, né? Você quer aquilo, mas não consegue. É diferente se durante uma consulta você viu que seu paciente tinha um cinzeiro e para começar a consulta ele apagou o cigarro rapidinho, mesmo que um pouco escondido, mas você viu. E aí, do nada, você decide por si só, sem o seu paciente pedir, que você vai fazer uma hipnose para que ele pare de fumar. Isso é um erro. Isso é um grande erro. Porque você está passando por cima do querer do seu paciente. Ele não te pediu aquilo, ele não quer parar de fumar. Quando ele quiser, ele vai te pedir no momento dele, né? Então, tem que haver uma confiança. Quando você faz essa hipnose para ele parar de fumar, sem ele ter pedido, o inconsciente dele, ele não vai parar de fumar, e além disso, o inconsciente dele vai perder a confiança em você e não vai te querer mais. E ele vai começar com os pensamentos, sem entender o porquê daquilo, ele vai começar a falar: ai, a Nagélia é chata, ai, eu não estou afim de ir para essa consulta, eu não sei porquê. E ele vai se afastar de você, porque foi quebrado aquela confiança que demorou um pouco a ser construída, foi quebrada a transferência. E também hipnoses absurdas, nada que a pessoa não queira verdadeiramente, a hipnose vai fazer. Porque senão, Nagélia, ia ser fácil. Eu ia fazer assim, ó, Nagélia, agora você está em transe hipnótico, e amanhã, de manhã cedo, quando você acordar, você vai fazer um Pix de R$ 10.000 para mim. E aí, no dia seguinte, você acorda e faz um Pix de R$ 10.000 para mim. Isso não existe, gente. Não existe isso. Quem dera, né? Que eu estava rico. Mas isso não existe. Tem uma ética atrás disso. O inconsciente desse paciente está presente. Você não vai conseguir passar por cima do que ele acha que é certo ou que é errado. Ele tem que querer. Tanto que existe uma técnica hipnótica chamada balão gástrico hipnótico. É uma bariátrica hipnótica. Durante uma sessão de hipnose, você leva esse paciente para uma enfermaria e depois para um centro cirúrgico, estão colocando uma sonda e agora, ouça, está inflando um balão dentro do seu estômago. A sonda foi removida
quando acorda desse transe hipnótico, imediatamente o paciente acredita verdadeiramente que tem um balão gástrico dentro do estômago dele, e a partir daquele momento ele vai comer uma quantidade menor. Ele vai comer menos da metade do que comia antes e vai se sentir empanzinado. Olha que ponto a hipnose chega, né? Mas esse obeso, ele tem que pedir. Você não tem que falar, olha, você está um pouco gordinho, então eu vou fazer uma hipnose. Não, você pode vender o peixe, né? Olha, eu faço esse tipo de hipnose. Se você quiser, a gente pode fazer. Pensa sobre o assunto e me fala. Mas ele tem que querer isso. Existem 3 tipos clássicos de hipnose. Uma hipnose de comando. Você, a partir de agora, não vai fumar mais. Você não vai ter vontade. Toda vez que vier a sensação, o desejo, você vai chupar uma bala e essa sensação vai passar. Isso é uma hipnose de comando. A partir de agora, tem um balão gástrico dentro do seu estômago. Isso é um comando dado. Existe hipnose futurística, em que você leva o paciente para um futuro imaginário, lógico, em que ele se vê melhor, em que ele se vê curado, em que ele se vê vitorioso. Essa hipnose futurística é de grande importância para que o paciente crie esperança de que aquele outro eu é alcançável, pode existir. E uma terceira hipnose, que é a mais usada, é a hipnose de regressão. Quando regredimos com esse paciente a infância dele, para buscar traumas que leva ele a ter aqueles sentimentos, aqueles sintomas, aquelas sensações inexplicáveis. Então, essa hipnose regressiva, ela regride a qualquer idade da infância, inclusive a um momento intrauterino, como foi dito aqui antes. Então, pode regredir, poxa, mas o meu paciente foi a uma cena de quando ele tinha 8 anos de idade. Mas o cérebro dele já estava formado, ele poderia se lembrar. Não, não poderia, não. Mesmo com 8 anos, com 9 anos, existem traumas que são recalcados e ficam escondidos e aquele adulto não consegue lembrar. É como se fosse uma defesa, mas uma defesa negativa, que é voltada lá para um tipo de fuga. Eu vou esconder isso aqui no inconsciente, porque isso dói muito. Então, pode ser uma cena, 1 mês de vida, com 1 ano de vida, com 2 anos de vida, mas pode sim ser com 7, 8, 9, tá bom? Então, são 3 tipos. A hipnose de comando, a hipnose futurística e a hipnose de regressão. Na hipnose de regressão, nós vamos assistir uma cena traumática. E nós vamos iniciar nessa mesma consulta, mas depois nós vamos ressignificar essa cena, dar outro significado. Vai ser preciso perdoar pessoas que te fizeram muito, muito mal. Talvez seja preciso um auto-perdão,
Talvez seja preciso pedir perdão ao outro. Isso tudo é fácil, mas o mais difícil é perdoar quem te feriu muito. É difícil demais, mas a psicanálise, o caminho dela é esse. Quando eu digo perdoar, eu não estou falando aqui que você tem que dar a cara a tapa de novo, que você tem que conviver com essa pessoa. Não, não tem não, né? Isso é até burrice. Mas perdoar, não guardar mágoa. A psicanálise nunca está aqui para fazer você esquecer. E eu vou perdoar, e eu ressignifico, e eu nunca mais lembro disso. Não, agora que você vai lembrar sempre, mas com outro sentimento. Não mais com o sentimento de raiva, de culpa, de tristeza, que você tinha esses sentimentos todos e nem sabia o porquê disso. Agora não. Agora você vai lembrar daquela pessoa que fez mal, tendo entendimento de que aquela pessoa estava doente, estava triste e que você já perdoou ela. A hipnose é um estado alterado de consciência, ou estado concentrado de atenção, e também um estado natural do ser humano. Entramos em transe hipnótico de forma natural, do nada. Você abstrai de tudo e fica ali, olhando para o nada. E as pessoas falam, nossa, o que foi? Viajou, tu estava longe, né? E aí você fala, não, eu não estava em lugar nenhum. Você estava pensando em quê? Nada. Então, esse se desligar completamente, a gente faz hipnose naturalmente. E algumas pessoas fazem diariamente. É uma abstração, é um esvaziamento completo. Qualquer pessoa capaz de compreender instruções simples como levantar-se, sentar-se ou fechar os olhos pode ser hipnotizada. Mas, embora a palavra hipnose ou hipnotismo seja derivada da raiz grega de sono, o paciente fica acordado o tempo todo e inteiramente consciente de tudo que se passa ao seu redor, já que seus sentidos estão mais aguçados e ele pode pensar com mais clareza. Então, o estado hipnótico é comparado àquele momento em que você está quase pegando no sono, quase, mas não pegou no sono ainda. Você está consciente durante um transe hipnótico, você está consciente o tempo inteiro. Aquelas hipnoses mágicas, aquilo ali é coisa de filme, é coisa de livro. Não existe aquele tipo de hipnose mágica. A hipnose são fenômenos que ocorrem quando a pessoa está em estado hipnótico. Ocorre o rapport, que é uma sintonia entre o hipnotizador e o hipnotizado. Então, eu falo sempre, não faça hipnose com um paciente que você começou há 3 semanas atrás. Não, espere a transferência estar completa. Espere esse paciente confiar verdadeiramente em você. Durante a hipnose, acontece a catalepsia, uma economia de movimentos. A pessoa fica rígida ou flácida. Ela fica, na maioria das vezes, flácida, relaxada. Acontece também uma dissociação, como se você estivesse fora do fato. Então, quando essa pessoa em transe hipnótico conta um fato, né,
conta uma cena, é como se ela estivesse fora da cena assistindo ela mesma. É analgesia. Durante o transe hipnótico não há dor. E você sabe que eu dou curso de hipnose. Vamos começar uma turma, se não me falha a memória, em março. E eu já tive muitos, Nageli, muitos dentistas fazendo curso de hipnose. Olha que louco. Para usar a hipnose com pessoas, com pacientes que são alérgicos à anestesia, enfim, né? Porque a hipnose é anestésica também. A hipnose ajuda na regressão de idade, é preciso respeitar o sistema de crenças. Então, a nossa sociedade é freudiana ortodoxa. A SPBH é freudiana ortodoxa. E nós nunca vamos aceitar uma psicanálise integrativa que se integre a outra técnica ou a uma crença. Então, vocês vão ouvir falar por aí sobre hipnose de regressão a outras vidas. Nós não acreditamos nisso. E nossos alunos não podem fazer esse tipo de técnica, porque nós fazemos psicanálise ortodoxa, freudiana, e não podemos integrar técnicas a crenças. Então, é um grande erro essa hipnose de regressão a outras vidas. É um erro. Nós fazemos hipnose de regressão à infância. Progressão de idade, progressão no tempo ajuda na ansiedade. Então, essa hipnose futurística, distorção do tempo. Durante um transe hipnótico, a pessoa perde a noção do tempo durante o transe, para mais ou para menos. E aí você faz uma sessão de hipnose de 15 minutos e a pessoa tem a sensação de que durou 3 horas. Alucinações. Todos nós alucinamos quando imaginamos algumas coisas que ainda não existem. Amnésia temporária ou seletiva durante o transe hipnótico. A pessoa pode voltar do transe sem se lembrar do que foi dito ali, mas mais tarde ou amanhã ela pode se lembrar, sim. Hipermnésia, memória muito acentuada, lembrança de fatos infantis que estavam recalcados no inconsciente com as regressões à infância. Atividades ideomotoras ou ideossensoriais, braços que se levantam durante o transe hipnótico, movimento de defesa, querer ficar em posição fetal durante o transe, também é muito comum. É a sugestão dada durante o transe para que algo seja realizado após a saída do transe ou em algum momento específico, ou relacionado a comportamentos específicos. Essa passagem agora me lembrou do presente hipnótico. Então, todos os pacientes nossos, toda sessão de hipnose, nosso paciente precisa voltar dela feliz. Ele tem que voltar feliz. Mas muitas das vezes, esse transe hipnótico vai trazer cenas pesadas, com informações muito graves, para que o nosso paciente sempre, sempre volte de um transe hipnótico feliz. Nós temos o presente hipnótico. No finalzinho da hipnose, a gente sempre fala: agora sinta uma sensação de bem-estar, de relaxamento, de alegria. Isso tudo para que o seu paciente volte do transe feliz, pelo menos por um momento. Signo sinal
ou comando estabelecido em momento de transe que será utilizado posteriormente para trazer o sujeito ao transe ou uma vivência específica no transe. Então, o signo sinal, ele é muito usado quando o nosso paciente precisa de uma auto-hipnose. Ele precisa entrar em transe hipnótico e sair do transe sozinho. Então, vamos lá. Nosso paciente tem um problema que não consegue falar em público, mas ele precisa apresentar um trabalho importantíssimo. Durante o transe hipnótico, você vai escolher uma palavra, que pode ser qualquer palavra. Por exemplo, abacaxi. Você marca essa palavra e bota no inconsciente dele que se ele falar 5 vezes a palavra abacaxi, ele entra em alto transe hipnótico, sozinho. Então, essa pessoa que precisa falar em público, ela precisa apresentar um grande trabalho, ou no trabalho dela, ou na faculdade, enfim. E ela fica muito nervosa, você programa a psique dela para essa auto-hipnose. Antes de começar a apresentação, você já escolheu uma palavra, por exemplo, abacaxi, e ela repete 5 vezes: abacaxi, 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 abacaxi. Ela entrou em transe hipnótico. Ela vai subir no palco e vai apresentar o trabalho todo, do jeito que ela queria que fosse. Terminando o trabalho, ela sai do transe hipnótico naturalmente. Impressionante, porque funciona verdadeiramente, né? Então, eu tenho muito medo de ir ao dentista. E aí você cria uma palavra-chave que dá início a um transe hipnótico, e antes de entrar no consultório, a pessoa fala 5 vezes essa palavra e ela entra em transe. Ela vai se comportar naturalmente, normalmente. Vai falar com a dentista, vai dar 2 beijinhos, vai sentar, vai perguntar como é que estão as coisas, mas não vai ficar nervosa e nem com medo. E assim que a sessão com o dentista terminar, ela sai naturalmente do transe hipnótico. Como funciona isso? Ela vai ter a sensação de que aquilo está acontecendo, que ela está agindo naturalmente, mas que parece que é um sonho, parece que não é real. Ela nem sentiu dor, ela nem ficou com medo. Então, o autotranse é importantíssimo e infalível. Todos os nossos pacientes precisam para algum sentido pessoal. Conheço os principais tipos de hipnose. Hipnose de palco, como eu já disse aqui, para mim eu acho absurdo demais. Acho um gasto energético psíquico que não deveria acontecer nunca. Hipnose clássica, sendo uma das mais conhecidas, busca acessar a mente inconsciente daquela pessoa, dizendo o que ela deve fazer, ou seja, dando uma ordem ou um comando a ela. No entanto, para o método funcionar corretamente, o indivíduo deve estar suscetível a esse comando para que consiga chegar ao estado de transe. Para isso, antes de realizar a sessão de hipnose, cabe ao hipnoterapeuta fazer testes para verificar a suscetibilidade do cliente, pois caso ele não esteja suscetível, a sessão pode não funcionar como esperado. E é o que eu falei, né? Qual é o comando que você vai dar? O seu paciente quer esse comando? Ele falou que quer? Então funciona. Quando se trata de uma pessoa muito lógica ou determinada, a mente pode oferecer resistência
em aceitar as sugestões e a eficiência do método pode ficar mais frágil. Nesses casos, pessoas lógicas e racionais demais, é interessante que faça por umas 3 semanas seguidas sessão de hipnose de reforço. Aquelas pessoas que entram em um estado hipnótico superficial demais. Como você sabe? Quando você fala para ela, fecha os olhos, agora relaxa, fica quietinha, e aí começa uma sessão de hipnose longa, profunda. Aí, 10 minutos depois, a pessoa se mexe, arruma o cabelo, abre os olhos para ver se o celular está ligado mesmo, fecha de novo. Ela não está em um transe hipnótico profundo. Ela está num transe hipnótico superficial demais. E aí você percebe que ela precisa de reforço. Hipnose ericksoniana. Por sua vez, Erickson é diferente da hipnose clássica. Não depende da suscetibilidade da pessoa para que ela funcione. Ela se adapta à personalidade de cada pessoa. Ou seja, esse tipo de hipnose estabelece sua forma de atuar a partir da linguagem de cada cliente para que o inconsciente ofereça menos resistência ao método. Deste modo, esse método de hipnose respeita os valores e crenças individuais que poderiam, a princípio, impedir ou dificultar o funcionamento desse método. O terapeuta é, portanto, um facilitador, alguém que ajuda o cliente a entrar em contato com o subconsciente. Desse modo, a pessoa consegue ampliar seu autoconhecimento e usar essas informações para mudar aquilo que o incomoda. Então, Erickson trouxe a ideia de um transe hipnótico voltado para o relaxamento da mente e do corpo, e que qualquer pessoa conseguiria entrar nesse transe. Erickson falava que quando você fala com o seu paciente, fecha os olhos, e ele consegue fechar os olhos e ficar quieto, o transe já começou. Então, serve para qualquer pessoa. Auto-hipnose, toda hipnose é, na verdade, uma auto-hipnose. Afinal, a hipnose é um estado natural do ser humano que experimentamos todos os dias. Para mudanças de comportamento e controle emocional, existem várias técnicas que podem ser aprendidas e que se assemelham à meditação, mas que são, na realidade, uma auto-hipnose. Hipnose clínica, com características da hipnose clássica e da hipnose de Erickson. A hipnose clínica é utilizada como uma terapia alternativa ou complementar no tratamento de medos, fobias, vícios, insônia, ansiedade, entre outros. Hipnose não verbal. A hipnose não verbal se utiliza de meios que não seja a fala do hipnoterapeuta, para que os sentidos do paciente sejam estimulados e ele possa ter uma alteração de consciência. A técnica da hipnose não verbal pode ser usada para tratar pessoas de qualquer idade, inclusive crianças, e o hipnoterapeuta consegue utilizá-la também com pessoas que não são receptivas de hipnose verbal. Para a linguagem, se aplica às modalidades da voz e suas alterações, sons emitidos. Proxêmica se aplica às relações de proximidade e distância durante as alterações humanas. Tacésica se aplica ao toque. Cinésica, a base cinésica consiste em todos os movimentos do corpo. Seu paciente precisa, o que nós mais usamos é a paralinguagem, quando mudamos o nosso tom de voz para iniciar uma sessão hipnótica. A história da hipnose é tão antiga quanto a humanidade.
sábios anciões da antiguidade utilizavam diversas ervas acompanhadas do estado de transe, que até hoje utilizamos para curar o corpo e a mente. No Egito Antigo, os anciãos também utilizavam a hipnose como forma de cura. Esses sacerdotes utilizavam os pacientes, induziam os pacientes a um estado hipnótico semelhante ao sono. Eram nos templos do sono que os doentes ficavam reclusos, dormindo profundamente por um determinado tempo para se curarem de suas enfermidades. Já na Grécia Antiga, o deus grego Asclépio era conhecido como o deus da medicina, filho do deus Apolo, um dos deuses mais importantes e temidos do Olimpo. Asclépio foi criado pelo centauro Quiron, que o educou na arte das ervas medicinais e cirurgias. O templo de Asclépio era Epidauro, que se tornou um local de cura, onde os estados de sono eram utilizados para tratar os enfermos. Na Índia antiga, existiam tradições que levavam as pessoas ao estado de transe com a finalidade de cura. Foi apenas no século XV que a hipnose começou a se cercar de misticismo e ganhou uma conotação negativa. Isso porque as pessoas da época acreditavam que a técnica era utilizada pelas bruxas. Devido à Inquisição, milhares de mulheres foram queimadas, junto com todos os registros de uso da hipnose por elas, mas nem tudo foi perdido. Os registros que temos documentados começam com um médico austríaco chamado Mesmer. Mesmer viveu de 1734 a 1815. Certo dia, saindo de um teatro em Paris, Mesmer viu na calçada à sua frente um artista de rua manipulando alguns objetos metálicos sobre algumas pessoas, enquanto elas tinham algumas reações muito interessantes. Depois daquela situação inusitada, Mesmer não conseguia parar de pensar no que presenciou. Com tamanha curiosidade, o médico se viu afundando nos estudos sobre o magnetismo natural. O que ele descobriu? Que todas as espécies têm um campo magnético. E quando esse campo não está alinhado com o campo magnético da natureza, a pessoa desenvolve alguma doença. Se ele conseguisse alinhar o campo magnético da pessoa com o da natureza, ela entraria em equilíbrio e poderia se curar de qualquer enfermidade. E para fazer isso, ele usava os ímãs, conectando-os a algum elemento da natureza, como uma árvore. E isso ele deu o nome de magnetismo animal ou mesmerismo. Assim, Mesmer começou a atender pacientes usando uma combinação de técnicas com ímãs, movimentos de mãos e fixação de olhar. E isso realmente provocava todas as sensações, inclusive convulsões, e frequentemente seus pacientes de fato se curavam. Sucesso sem agenda. Ele inventa um artefato para atender 20 pessoas ao mesmo tempo, 300 pessoas por dia. Resultados cada vez melhores Mesmer teve. Os demais médicos da época não gostaram nada do sucesso de Mesmer. Foram atrás do rei Luís XVI para reclamar. E o rei ofereceu uma grande quantia em dinheiro para que Mesmer
partilhasse seus conhecimentos com os outros colegas. E aí é que a história se divide. Ele não aceitou esse dinheiro. Acreditou que não conseguiria ensinar, já que o magnetismo era um dom dele. Ele achou a quantia pequena demais para resolução, para revolução que se conhecia, que esse conhecimento iria causar. Por isso cobrou um valor 10 vezes maior que o rei não aceitou pagar. O rei decidiu convocar um comitê científico em Paris, liderado por Franklin. A pesquisa descobriu que essas curas só aconteciam quando os pacientes imaginavam que o magnetismo realmente existia. Senão, nada acontecia. Imaginação com magnetismo produz convulsões, mas magnetismo sem imaginação não produzia nada. E iniciou-se a era da hipnose associada à imaginação. Essa imaginação, ela deve ser guiada pelo hipnoterapeuta. Mas nessa época era chamado de magnetismo animal ou mesmerismo. Como surgiu então a palavra hipnose? O primeiro uso da palavra hipnose é atribuído a Cuvillier. Ele foi também o primeiro estudioso a observar os antigos escritos do Egito Antigo, com seus deuses do sono. Daí o termo hipnose, que vem de hipnos, derivado do deus grego do sono, de mesmo nome. Será que foi desse momento que surgiu mesmo o mito de que quando estou em hipnose, estou dormindo? Na verdade, não estamos dormindo em transe hipnótico. Mas quem realmente tornou popular o termo hipnose foi Braid, um médico pupilo de Mesmer, aluno de Mesmer, deixou o paciente e pediu que olhasse para um ponto fixo de luz. Braid ensinou essa técnica e até hoje nós usamos. Existe uma técnica hipnótica de olhos abertos, em que a pessoa olha fixamente um ponto. E ele falou isso para o paciente para fixar o olhar em um ponto e falou que já voltava. Continue olhando fixamente para a luz até eu voltar, Braid disse. Esqueceu do paciente. E quando voltou, o médico pensou que o paciente estaria muito nervoso ou talvez até estivesse indo embora. O que aconteceu? Teve uma grande surpresa. O paciente estava no mesmo estado que ele havia deixado antes de sair. Aquele paciente ficou por horas olhando para o mesmo ponto, em estado hipnótico. Braid observou a pupila dilatada, similar aos transes de Mesmer. Respostas imediatas às sugestões, fixação de olhar como forma de alcance ao transe. Agora ele tinha uma forma muito mais científica e sem subjetividade de fazer uma técnica e associar a ciência e não mais a magia. Quando divulgou suas descobertas do hipnotismo, seus estudos foram espalhados por todo o mundo. Braid logo percebeu que o estado de transe não tinha nada a ver com o sono. Por isso, sugeriu a correção do nome para monodeísmo, o que, na psicologia, significa um estado de atividade intelectual em que só ideias ocupam o espírito e toda atividade se concentra em torno delas. No entanto, já era tarde, porque o nome hipnose já tinha pego, né? E foi Ambrose,
considerado pai da hipnose moderna. Estudou medicina em Estrasburgo, na França, leu muitos livros sobre o magnetismo animal, que Mesmer ajudou a divulgar, e ficou completamente fascinado. Abriu uma clínica de hipnose em Nancy, escreveu livros sobre a influência do sono e estados similares. Foi ele que falou sobre o sono induzido, o estado de transe, e escreveu sobre a relação entre o sistema nervoso e o fenômeno de alucinação. Publicou estudos sobre as diferenças entre o estado de sono e de transe, produzindo quando o hipnotista dão sugestões ao paciente combinado ao foco e concentração. Foi o primeiro a escrever que a hipnose está relacionada ao poder de sugestão. Leibold fez tanto sucesso que atraiu a atenção de Ben, médico neurologista francês, que começou a frequentar a clínica de Leibold para estudar o fenômeno da hipnose. E foram juntos fundaram a escola de psicoterapia com base na hipnose, a Escola de Nancy, onde os alunos podiam estudar o poder da sugestão. Brain conseguia levar mais de 80% dos seus pacientes ao transe profundo, depois de algumas semanas. Quanto mais os pacientes iam em suas consultas, mais eles alcançavam transes mais profundos, ou seja, a hipnose ela está voltada também à prática. Por isso, ele escreveu um livro chamado Sugestões Terapêuticas, onde descrevia suas experiências de hipnose como tratamento para diversas doenças. E por falar em estado profundo, foi James Isdale, foi o primeiro a alcançar o estado de transe mais profundo que o sonambulismo. Ele era um cirurgião escocês que trabalhava para a Companhia das Índias Orientais em Calcutá. Na época, se você quisesse fazer uma cirurgia, teria que fazê-la sem anestesia. Era muito comum a mortalidade em cirurgias chegar a 50% por dores insuportáveis e perda excessiva de sangue. Para Isdale, mas Isdale descobriu que usando muitas técnicas de relaxamento durante horas, o paciente estava em um transe tão profundo que o corpo todo se anestesiava completamente. Esse estado ficou conhecido como estado Isdale, em homenagem a ele, ou coma hipnótico. James fazia cirurgias, amputações em precisões de Calcutá, e foi lá que ele começou a utilizar o seu novo método. Chegou a realizar mais de 3.000 cirurgias e amputações com hipnose, sem que os pacientes sentissem dor, fazendo relatórios completos dos resultados que tinha. Além disso, ele conseguiu reduzir as taxas de mortalidade durante a cirurgia de 50% para menos de 5%. Novamente, o Conselho Médico quis entender como James fazia isso, porém, nem ele mesmo tinha clareza do que fazia. Foi quando a Igreja Católica entrou no meio do assunto, alegando que, se Deus deu a dor, não poderia retirá-la. Por isso, foi banido de continuar seus trabalhos. Foi ridicularizado e exilado da sociedade médica inglesa. Mas como explicar, então, o sucesso que ele tinha nos procedimentos que ele fazia? É simples. Passaram a alegar que pessoas de baixa renda gostam de fazer operações e que fingiam não sentir dores para conseguir ganhar a cirurgia de graça e agradar Isdale. Absurdo, né? Charcot
Charcot também teve uma grande importância, ele foi neurologista que foi o primeiro a começar a colocar a hipnose no meio científico de fato. Porém, ele tinha alguns preconceitos com a hipnose, acreditando que ela funcionava só em algumas pessoas. Charcot tinha um aluno que fazia muito, que ficaria muito famoso um dia. Seu nome era Sigmund Freud, conhecido como fundador da psicanálise. Ele estudou e praticou hipnose e atribuiu o sucesso desses tratamentos à alta sugestionabilidade do paciente e às circunstâncias de cada terapia. Uma coisa muito interessante que Freud dizia era: não há efeito sem cura. A causa normalmente está profundamente oculta na mente consciente. Mas Freud também costumava falar: hipnose é a psicoterapia dos pobres. Mas não o julguem. Na época era um sinal de status fazer terapia por tempo indeterminado. E a hipnose resolvia os problemas muito mais rapidamente, então era mais barato. No fim, Freud acabou rejeitando a hipnose, mas deixou as razões claras na seguinte citação dele mesmo. Tornou-se-me logo enfadonho o hipnotismo como recurso incerto e algo místico. E quando verifiquei que, apesar de todos os esforços, não conseguia hipnotizar senão parte dos meus pacientes, decidi abandoná-lo. Em outras palavras, Freud não sabia como hipnotizar qualquer pessoa, então desistiu da hipnose. Ele só falou isso porque não chegou a conhecer Dave Elman. Dave Elman tinha apenas 8 anos, seu pai morreu de câncer. Mas antes de falecer, um amigo da família o tratou com hipnose para aliviar as dores que o impediam de brincar com seus filhos nos seus últimos dias de vida. Nesse momento, Dave Elman o comparou com um anjo e decidiu que também queria saber fazer isso na vida das pessoas, e já nessa idade começou a ser um ávido estudante da hipnose. Aos 13 anos já fazia show de hipnose de palco em uma caravana circense que circulava por várias cidades. E no circo, as pessoas precisavam ficar 100% do tempo entretidas. Então, ele não podia se dar ao luxo de hipnotizar, de fazer uma hipnose falha, ou perderia o seu emprego. Assim, Elma acabou criando, simplificando e desenvolvendo técnicas para hipnotizar de uma forma rápida e infalível. E logo ficou conhecido como o hipnotista mais novo do mundo. Adulto, Elman impressionou médicos e estudantes de hipnose que pediam que ele treinasse para trabalhar com fobias, alergias, cirurgias e muitas outras coisas. Sem formação na área de saúde, ele começou a dar cursos para médicos e dentistas e conseguiu nessa carreira, e seguiu nessa carreira até a sua morte, ensinando nossa arte, a arte da hipnose, para mais de 12 mil profissionais da área de saúde. Dave Elman ficou conhecido como o pai da hipnose clássica, pois foi o primeiro na história a criar passos replicáveis que funcionam com 100% das pessoas. Alguns exemplos desses passos são a forma de induzir uma pessoa a um transe profundo em menos de 4 minutos e ao estado Stilling em menos de 10 minutos. Seus alunos utilizavam a hipnose em partos
e anestesias, além de, em 1960, já tratarem diversas doenças crônicas que não possuíam solução na medicina. Um contemporâneo de Dave Elman foi Milton Erickson, psiquiatra que se tornou famoso por ajudar muitos pacientes utilizando técnicas de hipnose. Aos 17 anos, Erickson contraiu pólio e entrou em um coma severo. Depois dessa experiência, se interessou em estudar o estado de transe. Entrou em uma universidade e avançou cada vez mais nos seus estudos de psiquiatria e hipnose. Erickson foi um verdadeiro gênio da hipnoterapia. Tinha resultados incríveis com muitos pacientes, porém, cada terapia era completamente diferente. Algumas duravam poucos minutos, outras várias horas. Ele não sabia explicar como conseguia os resultados. Por isso, seus alunos nunca tiveram resultados significativos nos próprios atendimentos. Somente ele. Tentando identificar os padrões de Erickson, dois pesquisadores, Bendler e Grider, estudaram muitas de suas terapias e conseguiram enxergar pequenos padrões isolados. Ao conjunto desses padrões deram o nome de programação neurolinguística, muito famosa e muito usada nos dias de hoje. Ela vem da hipnose. Por isso, é correto dizer que a programação neurolinguística é uma derivação da hipnose, enquanto a hipnose é a base de tudo. Mesmo que seus alunos não tivessem resultados, Erickson era um psiquiatra, enquanto Elman não tinha formação na área de saúde. Por esse motivo, por muito tempo, as técnicas de Erickson foram mais propagadas do que a de Dave Elman. Porque não basta hipnotizar, é preciso ter raciocínio clínico. Você pode ser um hipnólogo maravilhoso, mas qual o raciocínio clínico? O que nós vamos fazer com essa ferramenta? E como vamos fazer? Como vamos, de uma forma lógica, levar o paciente à cura? Não basta ser um hipnotizador, é preciso ser um hipnoterapeuta, usar aquele momento para o bem do seu paciente. A hipnose e a psicanálise. Você que se tornou um psicanalista poderá recorrer a um colega hipnoterapeuta. Então, ela ajuda principalmente a ressignificar um trauma e torná-lo mais acessível na terapia. Mas, como eu disse antes, a hipnose é uma ferramenta importante que traz resultados rápidos. Ela é muito boa, mas não é uma obrigatoriedade. O psicanalista clínico não tem que obrigatoriamente utilizar essa ferramenta. Mas eu uso na minha clínica e eu tenho resultados fenomenais e muito, muito rápidos. E aí eu trouxe aqui, são 2 volumes, né? 80 técnicas de hipnose clínica. Dá uma olhada, dá uma lida, todas elas têm um passo a passo direitinho como deve ser feito. Ufa, Nageli, muita informação, né? Muita informação, muita coisa, mas Nageli é uma técnica muito importante e muito eficaz, né? Dá uma olhada com calma nesse livro, que tem 80 técnicas para tudo. Para ansiedade, depressão, síndrome de pânico, tudo, né? Dá uma olhada com calma, que tem informações importantíssimas. Agora eu estou meio corrido, Nagélia, porque eu tenho que começar uma aula daqui a pouquinho. Eu sei.
Não, Nagélia, fica na certeza. paz. Obrigado pela ajuda, pela sua presença Imagina. aqui. Para você que não pôde estar ao Prazer. vivo, essa gravação foi feita para você também. Obrigado, Nagélia. Uma ótima semana. Segunda-feira Igualmente, que vem, às 18 horas, estaremos juntos, tá bom? se Deus quiser. Tchau, Até lá. tchau. Tchau, tchau.